sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos em mais um episódio do Diálogos Sustentáveis, uma audiosérie especial da Lamparina rumo à COP30, e hoje nós vamos falar sobre educação midiática. Eu sou Isabela Esteves, sócia fundadora da Lamparina, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, lisos, olhos castanhos, magra, estou vestida com uma blusa azul, e hoje nós vamos receber aqui a Marta Alencar, que é diretora da COAR. Vou apresentá-la melhor, mas, Marta, seja bem-vinda. Queria que você fizesse a sua autodescrição também, por favor. Olá, gente. Eu muito feliz e animada aqui em estar com vocês, tanto com o José Brito como com a Isabela. Agradecer a Lamparina também. Eu sou uma mulher parda, de 1,54. Estou usando aqui meu cabelo ondulado e estou usando também uma camisa vinho, né? É isso. Obrigada, Marta. Brito, fundador, diretor de negócios da Pulpa Educação Digital, por favor, seja bem-vindo, faça a sua autodescrição também. Muito obrigado, Isabela. Prazer estar aqui com vocês, com todo o time da Lamparina. Prazer falar com a Marta Alencar também. Eu sou um homem branco, estou vestido de camiseta branca, tenho óculos, uso barba, o cabelo cuidadosamente arrepiado. E é um prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom. Gente, só finalizando essas apresentações, a Marta é jornalista, fundadora da COAR, uma startup de checagem de fatos lá no Nordeste. Tem o podcast EcoAR também. Ela é especialista no combate à desinformação local e regional. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem impulsionado essa agenda no Brasil e ajudado no combate à desinformação. E aqui também, como já se apresentou, o José Brito é fundador e diretor de negócios da Pulpa Educação Digital, uma empresa de educação midiática que tem tido como objeto de trabalho o avanço, né, Brito, na tratativa de mergulhar em agendas que, de fato, são relevantes para o país, precisam de maior engajamento e que sofrem aí também um hiato, né, de desinformação. A gente precisa, especialmente em tempos de crise climática, a gente tem quem sofre com essas consequências, mas a informação nem sempre chega como deveria para quem está mais impactado, né, quem sofre mais com essas consequências. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está nesses dias pré-COP. A COP é um evento de grande relevância que acontece no Brasil agora em novembro. Tem se falado muito sobre a COP, mas poucas pessoas têm discutido, ou poucas pessoas, inclusive, sabem o que, de fato, é a COP. Marta, Brito, a gente tem muitas pesquisas que estão apontando sobre as questões de logística, infraestrutura, mas o debate propriamente dito do assunto não tem chegado. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês no que andanças de vocês, né, nas andanças de vocês Brasil afora, como vocês acham que esse tema está sendo tratado, que de maneira a desinformação tem jogado contra, não tem sido uma aliada na qualidade desse debate, e de que forma quais são as oportunidades, né, de que forma a gente pode olhar para as ferramentas que estão disponíveis e entender como podemos contribuir para a melhora da qualidade desse debate. Brito, você pode abrir, então, por favor? Posso. Não, muito bom a sua pergunta, Isabela. Acho que a gente está vivendo um momento super importante de discussão sobre o acesso à informação, né? Marta é uma especialista nessa agenda, trabalha com projetos que contribuem com políticas públicas nessa agenda. Eu sou jornalista, né? Comecei minha carreira num programa chamado Globo Ecologia. Então, assim, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, eu já me envolvia com a agenda de sustentabilidade e tentava entender qual era a tecnologia do meu tempo naquela época. Né? Hoje a gente fala muito de IA, de como a IA está trazendo vídeo ultra realista, como a IA está trazendo ferramentas que podem ser colocadas como desinformação no sistema de mensagem. Naquela época em que eu era moleque, que eu era jovem jornalista, era a pesquisa digital. Eu estou aqui com um bloquinho de anotação, mas tinha que naquela época entender o que era o Google. Então eu sempre faço essa comparação com as pessoas, né? Eu costumo perguntar, como é que você se informa sobre o meio ambiente, sobre a agenda do seu território, sobre o que está acontecendo ao seu redor? E aí a gente começa a entender as possibilidades de ver a quantidade de camadas que são necessárias para a gente poder contextualizar uma informação. Então, isso que você falou é super importante. As pessoas estão às vésperas de um evento super relevante, né, que é a Conferência das Partes sobre o Clima, né, uma agenda que já acontece há bastante tempo, vai ser sediada na Amazônia, tem uma representação simbólica por isso acontecer no Brasil, com toda a discussão geopolítica que está acontecendo, pelos recursos que o Brasil traz relacionados a políticas ambientais. Estamos discutindo, né, carro elétrico
tráfico chegando nas cidades, exploração de petróleo na Foz do Amazonas, mas precisamos discutir também quais são as políticas territoriais sobre pavimentação, sobre saneamento, sobre saúde, e isso nos leva ali a ter uma possibilidade de entender melhor um pouco essa agenda, né? Então, eu começaria por aí, as pessoas fazerem uma reflexão sobre como é que elas se informam sobre as políticas ambientais do seu território. Acho que a Martinha também tem muito a contribuir, mas acho que é um ponto de partida aqui para a sua conversa. Maravilha. E aí, Marta, pegando o gancho, né, do que o Brito traz, você está justamente num território nordestino, um território que tem indicadores sociais, tem piores indicadores sociais no Brasil. Queria entender como que você vê essa dinâmica, a democratização do acesso à informação nesse contexto. O José Brito falou super bem, assim, uma questão importante, Isabela. A gente observa, e aqui eu também trago uma fala como pesquisadora, que existe um desconhecimento em relação a os termos, né? Por exemplo, clima, mudança climática, o que é racismo ambiental. Pode parecer assim, para a gente aqui, que tem um conhecimento, mas para certas pessoas não tem. Eu, por exemplo, também atuo como coordenadora pedagógica na Fiquem Sabendo, e a Fiquem Sabendo está, por exemplo, executando um projeto chamado Fiscais do Clima no Norte e Nordeste. E eu falo aqui do meu próprio território. Existe até um desconhecimento sobre a questão do orçamento climático, e a gente sabe, né, José Brito, que existe toda uma temática em relação à própria questão do mercado do carbono na COP30. Então, se as pessoas não sabem nem o que é financiamento climático, não sabem nem o que de fato é isso, o que é esse mercado de carbono, o que é política pública voltada ao clima, existe talvez um problema muito sério na minha concepção, é que não houve um preparo em relação a instruir as pessoas a ter um conhecimento até de termos básicos, mas também de talvez trazer desde alguns anos já em relação a educá-las sobre a importância de entender o papel da COP30 no Brasil, né? Eu acho que isso foi, na minha concepção, um problema até mais grave do que a questão da hospedagem. Eu estava até conversando com um amigo meu, que é o Daniel Nardim, que é da Amazônia Vox, aí ele estava falando sobre isso, né? Em relação ao território, mas eu falei para ele que eu achava que existiam outras problemáticas, o desconhecimento da população justamente sobre a questão da própria COP e em relação aos termos que são abordados, em relação a uma falta mesmo de letramento em relação ao ambiente, né, letramento ambiental e climático. Eu acho que esse é um ponto importante e talvez faltou aí uma parceria com as escolas e as universidades nesse sentido para explicar de fato a importância da COP30 para o Brasil, que vai muito além dessa questão de reunir os países, mas sim das pessoas entenderem o papel, até por causa do Acordo de Paris, né? São 10 anos depois, isso é um impacto muito grande para o Brasil. A gente sabe que o Brasil sempre está aí, principalmente o bioma amazônico no mapa, mas a gente também, por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos a Caatinga, não sei se vocês sabem, a Caatinga é o bioma exclusivo do Brasil, não existe outro lugar do mundo, e a Caatinga sofre vários problemas em relação ao desmatamento. Então, acho que também eu trago aqui um outro olhar, né? Eu ouço muito de alguns amigos pesquisadores e também pessoas que são lideranças de organizações relacionadas à transição climática no Brasil, que falta uma atenção maior ao Nordeste, por exemplo. Parece que o Nordeste ficou um pouco esquecido em relação à COP30, embora esteja acontecendo em Belém, né? Vai acontecer em Belém, perdão, agora em novembro. Mas eu acho que isso envolve todos os biomas do Brasil e também essa questão do letramento ambiental e climático. Não, perfeito. Agora, você traz um ponto que é muito importante. A gente está falando aqui de educação, uma questão conceitual, que até muito pouco tempo, acho que esse era o grande problema. Hoje, as pessoas estão vivenciando os efeitos da mudança climática. Então, a gente tem aí, ao meu ver, um desafio de aproximar a discussão daquilo que ela está vivenciando na prática. Ela pode não entender o conceito de justiça climática, de racismo ambiental, mas tem... né? A gente está olhando para uma realidade que a gente está falando de uma população vulnerável que sofre com mais intensidade esses efeitos. E, no contraponto disso, a gente tem um avanço tecnológico de recursos muito significativos que pode otimizar e aproximar esses universos. E aí eu fico me perguntando, o Brito tem trabalhado muito, você também, né, Marta, em escolas, próximo da juventude, como aproximar esses dois universos, o conceito da prática. A gente não está mais falando de um assunto futuro. Ele é real, ele é presente, ele é agora, né? A gente já está vivendo esse caos.
como trazer e como engajar esse público nessa agenda? Não, e você falou um ponto super importante, né, Isabela? A gente está vivendo num momento em que se fala de guerras, tarifas, né? E a gente fica aqui do lado de cá tentando promover empatia, diálogo de uma agenda que não é nova. Né? Você citou agora a COP30, né? Eu estou com 47 anos, me lembro da Rio 92, me lembro daquele momento em que o país e o mundo estavam se abrindo para novas políticas ambientais. A gente está vivendo agora, né, as atrocidades. A gente está falando de um problema futuro que hoje está latente. Né? E o quanto sempre é sobre passado, presente e futuro. Né? O Fórum Econômico Mundial traz isso que você falou. Os principais riscos globais hoje em dia, não sou eu que estou falando isso, isso é uma referência de uma instituição como o Fórum Econômico Mundial, são eventos climáticos extremos, combate à desinformação e a boa e velha polarização da sociedade. Ou seja, isso está o tempo todo. As pessoas não estão se permitindo fazer uma análise um pouco mais profunda do que está sendo discutido e de que maneira o financiamento do que está sendo discutido vai ter impacto na sua vida. Porque é muito sobre isso, que tipo de política pública países do norte global vão poder contribuir com países como o Brasil para que não sejam cometidos os mesmos erros. E a gente sabe, né, numa agenda como essa, estamos falando de financiamento, de recurso, só que isso tem que ser trabalhado também em escolas. Eu trabalho com educação digital e midiática. Martinha também apoia ali, né, a Tribunal Superior Eleitoral justamente com projetos que vão fazer com que você tenha mais informação na hora do voto. E trabalhar isso com crianças e com adolescentes na escola parece que é chover no molhado. E não mais do que isso porque você tem que fazer com que as crianças tenham cada vez mais acesso a essa informação. Para quem está mexendo num telefone hoje, com idade de que está recebendo muito vídeo de TikTok, muita mensagem de WhatsApp, saiba no mínimo fazer o que o jornalista faz, né, Marta? O jornalista normalmente é um generalista sobre qualquer assunto, porque ele tem que estudar um pouquinho cada assunto. Sim. E se ele tiver a capacidade de frear um pouco antes de compartilhar uma mensagem, já é um grande serviço para não passar uma mensagem equivocada sem a devida apuração. Perfeito. Marta, nesse contexto, né? E aí, trazendo a realidade de redes sociais, inteligência artificial, o que você enxerga de riscos e oportunidades para o avanço desse debate? É bem interessante assim, essa pergunta, porque a gente, por exemplo, viu mesmo em relação às enchentes no Rio Grande do Sul o uso de IA, de inteligência artificial, para manipular a imagem, dizer, olha a quantidade de mortos, olha, isso está acontecendo. E, às vezes, por exemplo, até quando eu vou da palestra, Brito, é engraçado. Às vezes eu coloco as imagens, tudo feito por IA, e as pessoas não sabem distinguir. Eu estou falando de estudantes de jornalismo, jornalistas, e aí eu falo, olha, é importante que vocês, jornalistas, já estejam preparados para isso, porque, de certa forma, a população que vai receber a informação, ela precisa compreender que aquilo ali foi feito por IA, teve uma manipulação, seja imagem, vídeo, texto, então é preciso também ter esse preparo. O Brito falou muito bem, essa questão do jornalista, ele traz essa questão de poder explicar a notícia de uma forma mais transparente, mas ele também tem que entender o que está acontecendo, que está, de certa maneira, impactando as nossas redações. Além disso, na minha concepção, o jornalista tem um papel fundamental, ele também é educador. Eu penso dessa forma, né? A gente, de certa forma, tem esse papel de explicar o que é uma notícia, né? De certa forma, distinguir, porque se a gente observa, o Brito falou muito bem a questão do Fórum Econômico Mundial, mas existem também outras pesquisas que falam do impacto da desinformação, e a gente também está falando de desinformação climática, ambiental, desinformação local, territorial, são vários tipos. A desinformação parece que desinformação artificial, por meio da inteligência artificial, então, de certa forma, se a gente já se munir em relação a isso, mas também fazer parceria com escolas, instituições, a exemplo mesmo da PUPA Educação Digital, isso traz um impacto em relação a, de certa maneira, nós jornalistas temos essas parcerias com as instituições educacionais e organizações, ou mesmo comunidades, né? A gente mesmo faz isso com algumas comunidades quilombolas e indígenas, porque vocês sabem que são as mais vulneráveis em relação até mesmo à mudança climática. Sim. Exato. Esse é um ponto, quando a gente está falando dessas comunidades vulneráveis, exatamente de aproximar. E aí, tem um outro ator nesse cenário, né? Vocês estão falando muito do papel do jornalista, né? No fomento a essa informação educativa, mas a gente tem nesse contexto as empresas, inclusive no contexto da COP, né? A COP reúne governo, reúne sociedade civil. A gente tem aqui na Lamparina um direcionador de que a gente acredita de que toda comunicação ela deve educar de alguma forma. Então, se eu sou uma empresa, eu estou fazendo uma ação publicitária, a minha comunicação publicitária ela precisa ser um teor educativo. Se eu vendo carro, eu vou ensinar você a consumir o meu produto.
E todas as empresas têm, de alguma forma, por existirem já, né, um impacto negativo na temática de mudanças climáticas. Muitas delas têm seus compromissos para minimizar esses impactos. Como vocês acham que o universo corporativo pode contribuir com o fomento dessa agenda? Olha, Isabela, essa acho que é a pergunta do momento, né? Você sabe, eu sou pai de uma menina de 12 anos que daqui a pouco vai ser estagiária de alguma empresa ou vai criar o seu negócio, e a gente fica pensando, nossa, o que vão ser as competências para o mundo do trabalho dessa geração, né? Que está imersa em tecnologia, que não tem uma memória analógica e que vai estar vivendo as demandas que o mercado cobra. Então, você falou muito bem, né? A gente tem hoje mais acesso à informação. Então, quando você escolhe um produto, quando você toma a decisão de se associar a uma marca e você quer ter mais certeza se essa marca está fazendo algo correto naquela agenda, você tem mais condição de investigar um pouco a cadeia produtiva dessa marca. Você tem mais condição de saber se os programas de formação profissional dessa marca fazem, sim, de fato, alguma diferença na sociedade. A gente não tinha essa capacidade de filtro há 10, 20 anos. Claro, né? Todo mundo poderia fazer uma pesquisa, mas hoje está tudo muito mais aberto. Você se expõe muito mais, né? A política do cancelamento, ela surge com acesso à informação. Você não vai deixar de fazer algo na sua vida, mas você pode fazer diferente. Se você tiver uma educação antirracista, anti-homofóbica, antimachista, com mais acesso a tecnologias que te dão noção sobre o que é o impacto social ou ambiental de uma determinada atividade. Então, eu acho que as empresas estão cada vez mais voltadas para que os seus departamentos de recursos humanos estejam integrados com a missão da marca, né? Quantas marcas você já não viu que sofreram reveses em função de uma pequena atitude? Isso acontece à torto e à direito. E a gente está tentando mostrar que, com o mercado de trabalho tendo acesso à tecnologia do seu tempo, ele vai ter acesso aos freios de arrumação para uso dessa tecnologia, mas também ao compromisso social do impacto da sua atividade, né? Isso acho que é uma coisa que está cada vez mais notória para quem está tomando política de fazer novos negócios, né? Mas essa política, a construção desse posicionamento por parte das empresas, também pode ser um ponto sensível, né? Porque ainda mais com a COP acontecendo no Brasil, a gente percebe uma corrida das empresas de se posicionar nessa agenda, de surfar essa onda. E aí a pergunta que fica é como se posicionar nessa frente sem construir um discurso oportunista, sem fazer da sua atuação um greenwashing, né? Como impulsionar, como falar desse assunto, olhando, claro, para a sua operação, sem que isso como você falou, né? Sem que isso se manifeste como um risco, sem o risco, minimizando o risco do cancelamento, olhando para fake news, para tudo que surge nesse cenário. Como as empresas podem se posicionar de forma efetiva, Marta? Eu tenho uma opinião assim, talvez assim, mais se a empresa ou as empresas pensam muito antes da COP30, né? Por exemplo, eu lembrei aqui, eu não estou fazendo propaganda, eu fui aluna da Fundação Bradesco, que é financiada, acho que já deixa claro que é pelo Banco Bradesco, e é uma escola filantrópica. E, assim, eu lembro uma vez, no ensino fundamental, eu aprendendo a fazer papel reciclável. Isso para mim trouxe muito impacto, porque eu nunca tinha feito, eu nem sabia como é que funcionava, e na escola eu aprendi. Eu estou falando de um banco que, de certa maneira, realmente retrata essa questão da educação, né? Então, eu penso que isso vai muito além de ser durante a COP ou após a COP, né? E claro que tem que ser após a COP também, claro, tem que enfatizar isso. Sim. Mas se pudesse ser bem antes, esse planejamento em relação a atuar, de certa forma, próximo às pessoas, né? Em relação aos territórios, né? Estou falando principalmente do Norte e Nordeste aqui, porque, de certa maneira, são as duas regiões que têm um impacto muito considerável em relação à questão do clima. Não estou nem falando aqui porque eu sou do território. Realmente, a gente nota isso, principalmente em relação a desmatamento. A gente fala do bioma amazônico, o bioma do Cerrado, o bioma também da Caatinga. Realmente, sei que também o Pantanal tem muitas questões no Centro-Oeste, mas, assim, se as empresas, de certa maneira, investem em questão de educação, projetos educativos, eu acho que isso é oportuno, né, da relação das comunidades, não só pensar em a questão de fazer reflorestamento, né, que eu não vou citar aqui o nome de algumas empresas que pode parecer negativo, mas eu acho que é muito além de reflorestamento, né, muito mais em relação ao impacto daquela questão de se aproximar das comunidades ou de se aproximar desses territórios e levar uma educação. Não precisa construir uma escola como a Fundação Bradesco, que eu falei nesse sentido, né, que eu fui aluna e aprendi a fazer
um papel reciclável. Eu amei. Eu ficava só querendo fazer papel reciclável e eu usava o papel reciclável. Mas, assim, realmente, talvez, levar projetos educativos e sociais no combate à desinformação sobre o clima e aí trazer um impacto. Talvez isso seja interessante para essas empresas e organizações que muitas vezes querem financiar projetos individuais, mas não tem esse olhar do impacto. Uma coisa que eu aprendi muito na Fiquem Sabendo, que eu acho isso muito interessante eu falar, eles trabalham muito com impacto. E eu acho isso a palavra linda, porque realmente impacto é o que faz a diferença. Sim. É você não só financiar um projeto que é local, que traz educação, mas é você realmente acompanhar o impacto, quantas pessoas estão sendo atingidas. Realmente teve uma mudança significativa, as pessoas estão entendendo o que é desinformação climática, o que é negacionismo climático, elas sabem como fazer um papel reciclável. Eu acho que é a partir daí que realmente a gente nota que as empresas estão fazendo a diferença e não somente marketing verde. Tá, mas aí você está falando muito... Vê se eu entendi bem, Marta. Você está falando de investimento social, de projetos dessas empresas terem projetos ou financiarem projetos, não necessariamente atrelados diretamente ao seu negócio, mas fazendo mesmo um investimento para que nessas frentes, para que esses projetos se desenvolvam e haja o combate à desinformação, certo? Isso, porque eu compreendo que muitas vezes as propagandas, os anúncios, eles não têm um impacto realmente no território, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes entendi. É algo assim, estamos apoiando a COP30, mas em que sentido? Qual o impacto que atinge a população? E acho que a gente aqui também está discutindo não só o papel do jornalista, mas o papel também dos professores, das escolas. Acho que essa relação das empresas nesse sentido, por isso que eu dei o exemplo da Fundação Bradesco, traz um impacto considerável. E aquela lógica, né, que a Marta está trazendo, Isabela, é conceito que é pilar, né? É a Agenda 21, pensar globalmente, agir localmente. Né? Se você tem noção do que está acontecendo no seu território, você tem uma participação cidadã mais própria no seu território, você conhece o que um vereador está indo fazer, você conhece qual é a demanda da Secretaria de Meio Ambiente, você tenta entender qual é o fluxo financeiro para colocar uma escola numa área rural. Então, tudo isso faz com que você integre política. Então, depois de 20 anos de carreira, que você tem uma cadernetinha de jornalista com muitos contatos, você entende como esses contatos, né? A Marta é uma prova disso. A gente se encontra na Associação de Jornalistas de Educação para falar sobre o combate à desinformação no Brasil inteiro. Então, você conecta educadores, jornalistas, veículos locais, jovens, né, patrocinadores, e nisso você tentar entender como essa roda gira do ponto de vista de fazer mais sentido no território. Perfeito. É o que faz ganhar cada vez mais escala. E, às vezes, as pessoas passam ao largo dessa discussão e não entendem que o fazer no dia a dia é tão importante quanto patrocinar uma causa por um grande evento. Né? E a gente muda a lógica de mensuração de resultado. Quando a gente está olhando para o impacto real do território, a gente está medindo o indicador de fato, né, de mudança de realidade. E não necessariamente de uma ação de marketing, que eu não estou minimizando, tem a sua relevância, tem a sua importância para a empresa, mas em termos de resultado efetivo da ação, a gente consegue ter uma mensuração mais tangível. Né? E aí, e se a gente olha para essa lógica da responsabilidade das empresas em iniciativas de checagem de fatos, Brito? É válido? As empresas precisam se posicionar nessa frente? Sim, eu acho que assim, tem um consultor amigo meu, que é o Alexandre Sayad, ele é consultor da Unesco. Né? A PUPA faz parte de uma rede que é a Aliança Mil Alliance, né? É a Media and Information Literacy, né? É a educação midiática e informacional com instituições do mundo inteiro. E ele fala, Brito, quando uma empresa cuida do fluxo da informação e do combate à desinformação dentro da sua cadeia produtiva, ela está cuidando da sua marca, onde a sua marca está sendo exposta, para quem ela está sendo divulgada, o que ela está representando. E isso é um ativo para o stakeholder, isso é um ativo para o patrocinador. Então, toda vez que você consegue fazer com que a discussão que está acontecendo com a sua equipe, ela tem mais acurácia, ela tem mais checagem, para você ver um orçamento do seu fornecedor, para você ver uma postagem que você vai fazer numa rede social, para você entender o contexto de uma foto. Né? A Marta citou agora, né? Questões do Rio Grande do Sul. Você já teve que apresentar nota fiscal para uma doação de alimentos que você fez em alguma ação solidária? Isabela, te pergunto, você já teve que mostrar ali, olha, eu estou te dando aqui 1 quilo de alimento, 1 quilo de arroz, de farinha. Durante a pandemia houve fake news de que as pessoas estavam cobrando nota fiscal de grandes remessas. O que acontece quando uma situação como essa se coloca na frente? Você que está ouvindo isso lá no outro lado do país, você fala, no Brasil só tem corrupto, não vou mais doar. Você refrata uma ação solidária com uma desinformação, que às vezes está fora de contexto.
Às vezes, hoje em dia, você já tem, né, Marta? Você tem a possibilidade de ver quando uma foto subiu para a internet pela primeira vez. Se essa foto subiu agora, né? Isabela, Zé Brito, Marta, vão fazer com que o Brasil tenha tarifa de 50%, e é uma foto nossa, que foi tirada daqui a, sei lá, 3 anos atrás, ela está fora de contexto. Então, o zelo da informação vai pela capacidade da resiliência das pessoas em terem a condição de segurar um pouco a ansiedade, em compartilhar alguma mídia, em formar uma opinião antes de averiguar um fato, e de aí você poder ter mais certeza do que representa a sua credibilidade ao gerir uma informação. Sim. Isso faz todo sentido. E às vezes não fazer nada por 10 segundos, olha a pausa dramática, é tão importante quanto fazer alguma coisa em 1 segundo, pois entendeu? Pois é, mas aí a gente tem, na perspectiva da empresa, esse paradoxo, né, qual o timing certo. Para a empresa assumir um posicionamento, ela tem que considerar muitas variáveis por conta do receio do cancelamento, né? E dentro disso, ela também precisa se enxergar com essa função educadora social, porque ela tem um contato que muitas vezes ela chega num público que muitas vezes o veículo de pesquisa ou de notícias não chega. E se ela tem uma missão e um valor, ela não vai reinventar a roda na hora de se posicionar. Ela vai ter que voltar à sua missão e o seu valor. Então, assim, o que tem que ser mexido é saber se a sua missão e seu valor tem uma caixinha reservada para essa discussão, porque senão não há mistério, né? Você não vai conseguir fazer lavagem de informação se você não mudar o que você é enquanto instituição. Acho que a Marta faz muito isso, né, Marta? Com as contribuições aí com os jovens de Teresina. Eu estava só, assim, encantada com a fala do José Brito, porque realmente, assim, eu também observo que, diante dessa polarização política que o nosso país tem lidado, né, nos últimos anos, existem algumas empresas que já se posicionam que não estão aí favoráveis a ter qualquer parceria ou apoiar iniciativas de checagem no Brasil, ou mesmo iniciativas de educação midiática. Isso é um ponto, assim, já crítico na minha concepção, né? De certa forma, existem posicionamentos de empresas que já, de certa maneira, é problemático e, ao mesmo tempo, a gente observa que isso atinge a população. A gente está falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul, das enchentes. Gente, assim, foi um absurdo, né? Até eu via empresas que tentavam resolver uma crise de imagem porque estavam usando a logo delas em determinadas coisas. Mas se elas tivessem se preparado antes, ou seja, contratado uma organização, uma instituição que atua com educação midiática ou que atue com checagem, talvez eles estivessem melhores preparados para enfrentar esse dilema, né? Para enfrentar esse problema. Mas como eles tinham um posicionamento político, eu não vou citar aqui nome de organizações, então, a gente notava que eles estavam lidando com um problema que eles mesmos também disseminavam em outros contextos. Então, o posicionamento já estava definido ali, né? Além. E aí, quando você é de um lado, e aí você não entende que é importante, né, a transparência da informação. Então, eu acredito que se as empresas desde já, né, porque não existe assim, qual seria o time? Eu penso assim, se pudesse agora investir nisso, é importante, porque a gente fala muito assim de globalização, né? Mas a gente tem que trabalhar realmente com a proximidade, com o local. Eu não falo isso só porque eu estou na minha tese de doutorado trabalhando com o conceito de jornalismo de proximidade, jornalismo local, mas é porque eu entendo que as empresas elas precisam trabalhar com local, na verdade, localização. Elas têm que trabalhar no nível que chega a esse local, que tenha a identidade do local e entenda a cultura do local. A partir disso, trabalho com essa questão da educação midiática e checagem. Como seria isso, Marta? Eu acredito que é entender também a importância de conhecer melhor esses locais em que elas chegam, essas comunidades. Por exemplo, eu falo muito isso, às vezes até na empresa que eu trabalho, é sobre isso. Olha, a gente, quando vai falar com comunidades quilombolas e indígenas, é importante entender que elas precisam se sentirem que a gente está respeitando o espaço delas, que a gente também fala a linguagem delas. Eu acho que, nesse sentido, a partir dessa contextualização e de entender que precisa contratar empresas especializadas, como a PUPA Educação Digital, nesse sentido, faz toda a diferença, porque é esse olhar sensível sobre a causa, de fato, que vai trazer impacto. E posso pegar a carona no que ela falou? Tem um detalhe interessante que a gente fala muito, Isabela, sobre combate à desinformação,
né, o consumo de telas, a questão da inteligência artificial, do vídeo ultra realista, muito da problemática disso tudo. E, de fato, né, tá aí, colocado na mesa. Sim. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito importante, que é trabalhar a educação para esse ambiente digital. Né? A gente não educou crianças para começarem a usar telefone, a gente não educou uma geração que está no mercado de trabalho para entender com mais propriedade os grandes marcos temporais, né, que estão colocados aí para a questão da sustentabilidade, e a gente pode fazer isso de uma maneira positiva. Né? Eu trabalho com educação digital e midiática. Né? Não estou só enxugando gelo para poder combater as coisas, ou só dizer que é perigoso usar a IA. Não, eu estou cada vez mais tentando entender a tecnologia do meu tempo, que me mostra o custo que me trouxe até aqui enquanto sociedade. Tivemos legislações, tivemos Constituição, tivemos, né, manifestações, tivemos uma série de coisas, e hoje em dia a gente tem mais tecnologia. Entender essa tecnologia no dia a dia na escola, entender essa tecnologia no dia a dia no trabalho, é um caminho primordial para você poder entender que ela causa alguma coisa, mas não simplesmente demonizar estas coisas, porque estão aí, e a gente pode trabalhar do ponto de vista da educação para poder usar essas ferramentas. Né? Isso é uma dica que eu sempre dou. Conheça minimamente a tecnologia do seu tempo. Se você diz que não gosta de IA, que não usa não sei o quê, conheça, mesmo que você vá depois formar opinião sobre isso. Mas tem um desafio aí, né? Eu queria... Assim. Pode falar. É porque eu queria só aproveitar essa fala do Brito, porque tem um ponto importante aqui também a destacar. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu fui conhecer uma comunidade em São Pedro do Piauí, que é um deserto de notícias, e lá tinha uma escola que não estava funcionando de jeito nenhum. A escola, inclusive, está toda depredada. E os moradores nessa comunidade rural, que é bem distante assim da zona urbana, eles vão até essa escola que não funciona para ter acesso à internet. E eles divulgam fake news, porque eles não têm acesso à internet em casa. E aí até um grande pesquisador que é referência na Europa, o Pedro Jerônimo, ele falou, nossa, você conseguiu assim um olhar... Eu fui visitar minha avó. E aí, quando eu vi isso, como pesquisador e jornalista, isso me chamou muita atenção, porque significa também que em determinados territórios no Brasil, eu estou falando na realidade aqui do sul global, né, países em desenvolvimento, mas que ainda enfrentam, às vezes não têm acesso à internet. A gente está falando de educação digital, mas a gente entende também que às vezes até eles têm acesso, por exemplo, à energia, mas eles às vezes chegam à internet, mas a internet não chega na casa de todos. É uma realidade nossa, do Brasil, principalmente. Além disso, essas pessoas muitas vezes elas não sabem mexer no WhatsApp. Eu conversei com algumas pessoas em São Pedro do Piauí, foi muito interessante isso, Brito. Eles falavam assim, olha, minha filha, eu não sei mexer nesse negócio, não. Aí eu, não, mas você não sabe mexer no Instagram, nem no WhatsApp? Não, de jeito nenhum. Dizem que eu só boto o áudio e eu já mando, mas eu ouço muita... assim, olha o que você está falando, né, Marta? E o que mais interessante que eu descobri nessa pesquisa que eu estou fazendo é que os moradores, na verdade, gostam muito de espalhar fofoca entre eles, que, na verdade, é caracterizada também como desinformação. Então, é muito interessante isso, porque, às vezes, eles dizem, fulano de tal morreu, e a pessoa está lá vivinha. E não foi, matou. E eu achei muito interessante isso. Olha quanta informação que você trouxe na sua tese. Você falou de deserto de notícias. Imagine, fecha os olhos, Isabela. Imagine por um momento o que é uma cidadezinha no São Pedro do Piauí, onde não tem acesso à internet. As pessoas estão indo lá sem informação, mas estão indo para pegar a internet. Aí não sabe mexer no sistema de mensagem, porque às vezes não está alfabetizado, aí manda só áudio. Conheço pessoas que não estão alfabetizadas e só se comunicam com áudio. E aí você espalha uma coisa que se chamava fofoca e que hoje em dia entra na tabela de desinformação. Olha quanta coisa associada né? No nosso país mega diverso e com tantas diferenças, né? Eu ia pedir, Marta, justamente para você detalhar esse conceito de deserto de notícias. O que é o deserto de notícias? É um conceito, na minha concepção, que ele vem dos Estados Unidos, né? O Atlas da Notícia, inclusive, ele trabalha esse conceito, que é News Deserts, e da Penelope Abbott. Foi ela que, em 2014, ela começou a estudar os desertos de notícias nos Estados Unidos, ou seja, esses locais onde não há cobertura jornalística local, e ela percebeu que muitos municípios nos Estados Unidos não tinham a presença ali de um veículo ou estavam fechando. E essa realidade a gente também observa no Brasil, né? O Atlas da Notícia também usa esse conceito, embora eu vou falar para vocês em primeira mão que eu trabalho na minha tese, porque estou terminando, um novo conceito. Eu até falei para o Sérgio, que é o presidente do Projó, que eu queria sugerir um novo conceito, porque eu entendia que
é importante ter um outro olhar, além de outros olhares de fora. Foi a fala que eu tive com ele. Mas, assim, é importante entender que são esses locais onde não tem cobertura jornalística local e a desinformação se espalha também muito rápido, principalmente no ambiente digital, porque as pessoas, elas acessam o WhatsApp, mas elas não têm um jornalista para desmistificar aquela informação falsa. Elas não conhecem a Pulpa Digital, às vezes elas não conhecem a Coar. Então, assim, é importante aqui entender isso. Às vezes elas não entendem nem o que é, de fato, o WhatsApp em si. É por isso que eu falo muito isso. Não existe um letramento digital, não existe um letramento midiático. E ela só consome o que é nacional e internacional. É outra realidade também. Porque muitas vezes eu perguntei... Por isso que eu falei de São Pedro. Eu conversando com as pessoas, eu perguntei, tá, e o que você sabe da cidade? Não, o que eu vejo lá no São Pedro, depressão. Olha aí, vê no São Pedro depressão, conhece a guerreira do K-pop, mas não sabe que tá faltando merenda na escola do lado da tua rua, né? Isso! E aí, às vezes, as pessoas que cuidam dessas páginas têm ligação com a prefeitura. É outra problemática também, porque aí não existe alguém para checar a informação local, né? Aquela informação que está circulando ali, porque não existe um profissional ético que, de certa maneira, compreenda o que é notícia do que não é, porque, na verdade, ele é, às vezes, uma pessoa, um profissional de outra área, né? E ele não entende como funciona esse processo. Isso também é muito problemático. Então, eu trago aqui a realidade de São Pedro da Depressão, ou São Pedro da Depressão, que é justamente a página de São Pedro. Aí eu até perguntei, depressão por quê? Porque aqui é só problema, mas realmente as notícias só são notícias ruins, notícias ruins, né? Morte. E eu costumo perguntar, Martim, não, pois é, eu costumo perguntar em oficinas que eu dou, Isabela, assim, como é que você se informa? Né? Como é que você sabe o que está acontecendo? Ah, rede social. Tá, mas quem? É portal de notícia, é influenciador, fulano de tal, é Virgínia, não sei o quê, é São Pedro Depressão. Isso vai te levando para mostrar como as pessoas hoje em dia têm uma necessidade de valorizar o ofício da imprensa, o ofício do jornalismo. Você pode questionar se a matéria foi boa, se a matéria foi ruim, você pode questionar se ela vai ser atualizada às 10 da manhã, às 11h50 da noite, ela vai errar, ela vai corrigir, só que ela é necessária. Um país livre tem uma imprensa forte. Se a imprensa é boa ou ruim, a gente vai fazer ela ficar melhor, mas você tem que ter, no âmbito regional, uma quantidade significativa de projetos, né, repórteres mirins na escola. Para quê? Para fiscalizar a escola, fiscalizar o poder, para mostrar serviço. Olha, na biblioteca não tem livro. Olha, eu preciso da lei do passe livre, porque eu gasto R$50 por mês e eu só tenho 28. Então, assim, isso é uma necessidade que aproxima, numa época que a gente vive uma tempestade digital perfeita, todo mundo questionando um monte de coisa, a gente tem que voltar um pouco e perceber, olha, a gente precisa formar pessoas críticas para poder lidar com a informação no ambiente digital, seja sobre qualquer assunto. A gente está tratando aqui da COP, sim, mas ele é um balizador para qualquer assunto. Ela é um tema que se desdobra em muitos, que precisa de capilaridade, que a gente tem encontrado essas barreiras. E eu já caminhando aqui para o final, tem 2 pontos que me chamam a atenção, né, em tudo isso que a gente falou. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 9 anos, e hoje eu estou muito mais voltada para o consumo digital delas. É tela, é IA. Hoje eu estou tentando auxiliar minha filha e tentando fazer com que ela entenda que ela tem que fazer um dever de casa sem a ajuda da Alexa, por exemplo, né? Então, como que esse consumo de tecnologia e de IA para uma análise crítica mínima, né, do conteúdo do que é apresentado para ela. Então, acho que quando você fala dessa tempestade tecnológica, a gente tem olhado muito para isso, e aí como que esses temas que emergem da COP chegam para a gente e para essa geração que é quem está na escola, e a gente também está olhando para esse público, para além dessas populações vulneráveis que estão nesses desertos de notícia. Essa geração está muito associada a conhecer a inteligência artificial, a saber o que é Alexa, a saber o que é Siri, mas às vezes não sabe ali o que está acontecendo do seu lado, né? Uma tecnologia mais analógica, uma tecnologia que fez parte da sua infância. E não estão buscando a vivência mesmo, né? E esse ato que tem me incomodado, assim, da gente não conseguir concatenar o debate da COP com a minha realidade aqui no dia a dia. Eu estou reclamando de um calor extremo, eu estou reclamando de um frio extremo, eu estou vivendo as consequências disso. A comunidade próxima à minha casa, a pessoa que está em comunidades próximas, que estão no trajeto do nosso dia a dia, ou no próprio Rio Grande do Sul. Nós temos clientes no Rio Grande do Sul que tiveram a operação paralisada por conta das enchentes.
Tivemos contratos suspensos por conta do impacto social, financeiro, empresas que estão tentando se reerguer, empresas que estão ajudando os seus colaboradores a reerguerem as suas, né, suas vidas no âmbito pessoal. Então, os impactos estão sendo vividos, mas não, ainda assim, a conexão com o debate, com a minha noção como cidadão de legislação, que está sendo discutido para ser impulsionado em políticas públicas, essas conexões não estão sendo feitas. E muitas vezes, quando são feitas de forma equivocada e a gente tem, ao invés de a gente ter um esforço para fomentar o assunto, a gente tem que desprender de uma energia para combater as informações falsas. É um esforço de checagem, enfim, e de impulsionamento de notícias e de informações que fazem sentido. Lembrei o que eu ia falar. Para a gente encerrar, quando a gente está falando do combate à fake news, à checagem de informação, eu estava num evento em que era uma jornalista que estava apresentando um painel e ela falou sobre a importância de distinguirmos jornalismo de geração de conteúdo. Nem toda geração de conteúdo é um conteúdo jornalístico. E aí a gente volta muito para esse ponto que você trouxe de de que fontes eu estou bebendo, né? Quais são as minhas fontes de informação, quem são as pessoas que estão falando e que tem sido relevante para a minha formação. Não, e tem justamente isso, né? À luz da boa escola de jornalismo, se alguma coisa é fake, ela não pode ser news. Não pode ser news, não é notícia, porque a notícia ela é um processo que passa por ciência, por apuração, por investigação, por correção, por distribuição, por checagem de fatos. É uma cadeia de processos que você faz até poder divulgar uma informação. Se você vai questionar essa informação depois, é uma outra coisa. Sim. Se você publica algo que é falso, com uma intenção de enganar ou com um erro, ele não passou por esse processo, ele é alguma outra coisa, mas não é notícia. Uhum. E isso as pessoas não conseguem discernir ainda, porque você coloca todo mundo como um gerador de conteúdo. Quem viu? É um influencer tal, né, Martinha? É o fulano de tal, eu sigo. E as pessoas também têm que entender de que a própria imprensa passou por um momento de reobservação para a sua prática, porque ela tem que se comunicar com a população mais jovem, ela tem que ter financiamento, ela tem que entender que a plataforma mudou, o que era impresso de Gutenberg passou a ser rádio, passou a ser papel, passou a ser digital, passou a ser podcast, passou a ser meme, influenciador, não sei para onde é que a gente vai levar, mas isso tudo é meio, não é a mensagem. A mensagem passa por um processo técnico, e aí a gente está hoje, né, não à toa, a Organização Mundial de Saúde tipificou durante a pandemia um termo como infodemia, que é o excesso de informação. As pessoas sofrem, as pessoas acreditam no que vem, né, caldo de cana e sal cura dengue. Não, meu amigo, não cura dengue, vai levar a pessoa para o SUS. Se você beber isso vindo num vídeo do TikTok, você vai ter problemas. Só que é tudo muito rápido, né, Isabela? É tudo muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado com a velocidade do processo. Então, a gente tem um volume expressivo, mas que exige da gente uma apuração mais apurada. Marta, Brito, obrigada. A gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo, conversando e refletindo, mas temos um limitador do tempo. Mas, Marta, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Brito, obrigada também pela sua presença, parabéns pela PUPA, que vocês sigam, para além dos trabalhos entusiastas dessa agenda, precisamos da força de pessoas como vocês. Obrigada para você que também está aqui nos escutando ou nos assistindo. Fique ligado nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.